no nosso segundo pilar da produtividade do estudo, que é justamente a prática constante. O que é prática constante? A gente aqui está falando de preparação para a prova de residência médica. O que você vai fazer na hora da prova de residência médica é responder questões. Quando você precisa praticar para responder questões, basicamente o seu treinamento ele tem que ser baseado também na resolução de questões. É isso aí. Você que sempre achou que fazer questões antigas de prova de residência médica era uma excelente maneira de estudar, era uma excelente maneira de se preparar para as provas, você estava certíssimo, você estava muito certo. O grande problema é que a maioria das pessoas não utiliza as questões da melhor maneira possível. E eu digo isso mais uma vez retomando um pouquinho da minha história em 2016, porque eu também fazia um monte de questões. Normalmente eu lia o material, logo depois eu fazia questões. Li o material, logo depois eu fazia questões. Eu não tinha um processo muito organizado em relação à resolução de questões, eu basicamente fazia questões ou do que eu estava estudando, ou do que viesse na minha cabeça. Às vezes eu fazia uma prova meio aleatoriamente, às vezes eu pegava um assunto meio aleatoriamente, eu simplesmente não tinha uma organização em cima disso. Só que a verdade é que existe uma maneira melhor, né, Barreto? Exatamente, pessoal. O que eu acho mais engraçado, Eduardo, é que essa ideia de prática levando a um maior aprendizado, pelo menos uma maior velocidade no aprendizado, não é nova, sabe? Quando você estuda, por exemplo, os filósofos renascentistas, você vê ideias que mostram exatamente isso. Eles falando, cara, se você quiser aprender, vai para a prática, vai para a atividade. Só que até mesmo há 2000 anos atrás, quando Aristóteles ainda era vivo. Eu não sei se você já reparou, mas Aristo vem de Aristóteles. E um dos grandes motivos da gente ter escolhido esse nome é justamente porque ele era apaixonado pela prática. E é exatamente isso que é demonstrado justamente nesse artigo. Edição, coloca por favor esse gráfico aí na tela. Basicamente o que demonstra esse gráfico são resultados do seguinte estudo. Então foi um estudo que tem um desenho em 3 etapas. A primeira etapa foi pegar um grande grupo e botar todo mundo para estudar, tipo assistir uma videoaula. A segunda etapa foi dividir esse grande grupo em 4 subgrupos, em 4 amostras. E cada uma dessas amostras revisou o conteúdo que tinha visto a videoaula utilizando algum método. 2 métodos eram possíveis. O primeiro era rever a videoaula, ou seja, fazer um reestudo do material teórico. Poderia ser videoaula ou uma apostila, por exemplo. E a segunda estratégia foi fazer questões sobre aquele assunto. Então, ao invés de receber de forma passiva, eles eram perguntados sobre o conceito daquela aula e tinham que responder sobre isso. A terceira etapa foi feita num terceiro momento, que foi basicamente um teste, e os resultados de cada uma das amostras foi demonstrado nesse gráfico. Vocês conseguem ver os resultados desses 4 grupos. As 2 colunas do lado esquerdo utilizaram o efeito teste para revisar, ou seja, questões e flashcards, que seria no seu caso. Enquanto as 2 colunas da direita fizeram apenas não fizeram uma revisão com prática com questões e flashcards. Ou seja, o que faz diferença na hora dos estudos, de você conseguir ter mais desempenho, é a quantidade de questões e flashcards que você faz. E é importante, Barreto... Só uma coisa para comparar, porque o pessoal pode estar ficando na dúvida, por que tem 4? Coloca aí a edição de novo. Existem 4, né? E por qual que é a diferença das 2 colunas da esquerda entre cada uma delas? Do lado esquerdo, você consegue ver lá embaixo que está escrito ST, ou seja, ele fez uma revisão do material teórico e também fez prática com questões e flashcards. Enquanto a segunda coluna tem SN e T, ou seja, ele não viu a videoaula. E repara que tem o mesmo resultado, ou seja, assistir a videoaula quando você está revisando não faz diferença.